Queridos irmãos, a paz de Alcha e Yal dos Exércitos. Me chamo Felipe e mais essa noite nós vamos estar falando da palavra, a qual o tema nós vamos estar falando da organização dos dons no corpo do Mashiach Yahshua, que é a igreja. Como assim, irmão Felipe? Nós vamos estar envolvendo aqui a unificação da igreja. Como é importante isso, tá ok? Então, eu mandei o convite dessa reunião já com um link de um vídeo do canal Yaldir Maranhão, eu mesmo ali falando sobre a unificação e a importância da igreja de Yahshua Mashiach, para mantermos todos nós unidos em uma só palavra, tá ok? Então, quem não assistiu, assista lá e bora continuar aqui o estudo. Quando nós iniciamos na fé, nós temos alguns passos que temos que seguir. O primeiro passo é se arrepender dos pecados e ser imergido. Onde está escrito isso? Está escrito isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37 ao 38. Assim está escrito. Ouvindo isso, eles sentiram o coração transpassando e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Irmãos, que devemos fazer? Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós sejam emergido em nome de Yahshua o Mashiach, para a remissão dos vossos pecados. Então recebeis o dom do Espírito Santo. Então nós podemos ver aqui o primeiro passo do crente em sua caminhada é se arrepender e ser imergido no nome de Yahshua Mashiach. Ok? O segundo passo do crente é se encaixar na igreja. Como se encaixar? Entender a unidade. Entendeu? Tem que entender a unidade em espírito que é a igreja, o corpo do Mashiach Yahshua. A gente pode estar vendo isso em Efésios capítulo 4, versículo do 4 ao 6. Nessa passagem, fala sobre 7 pilares a qual a igreja sustenta esses 7 pilares. Quais são esses 7 pilares? Aí vem falando. Há um só corpo e um só espírito, assim como é um só a esperança da vocação a que foste chamados. Há um só mestre, uma só fé e uma só imersão. E há um só Criador e Pai de todos, que está acima de todos e age por meio de todos e há em todos nós. Então, são 7 verdades e com essas 7 verdades nós entendemos a unificação da igreja de Yahshua Mashiach. Que é uma unidade por completo. É uma unidade em espírito, é uma unidade na fé, entendeu? É uma unidade na esperança, no pensamento, uma unidade só no cabeça, que é Yahshua, o Mashiach. Tá ok, irmãos? Então, quando aqui fala que nós temos um só Criador e Pai, não é um só Criador e Pai para cada um, não. O irmão José tem um, a irmã Vânia tem outro, não. Todos nós temos um só Pai e Criador. Então, se é um só Pai e Criador, então não tem dois. Não tem dois Pai. Tá entendendo? Esse é o segundo passo que o crente dá, é entender a unidade no corpo do Mashiach Yahshua. Para se encaixar, que já é o terceiro passo que o crente tem que dar, e que é o que a gente vai estar falando aqui hoje, nesta reunião, tá ok? Irmãos, vamos estar entendendo aqui agora, tá bom? A hierarquia celestial no corpo do Mashiach Yahshua. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3. E aqui diz o seguinte: Quero, porém, que saibais, a origem de todo homem é o Mashiach, a cabeça da mulher é o homem, e a cabeça do Mashiach
é o Criador. Ou seja, que ele coloca já uma hierarquia, coloca uma ordem. O Criador, o Machia, o homem e a mulher. Mas uma coisa que tem que ser bem explicada aqui nessa passagem é que aqui está falando de homem e mulher, mas eles sendo casados, ok? Eles sendo casados, tá bom? Vou deixar como explicação inicial sobre esse estudo, tá bom? Que o corpo do Machia, ele tem que funcionar por completo, né? Só uma parte que vai ser funcional, mas ele em todo tem que funcionar. A mulher também tem que estar em ação constante no corpo do Machia. Assim como o homem age, a mulher também tem que agir, ok? Então, agora eu quero deixar bem claro que aqui quando fala que o homem é o cabeça da mulher, o Machia está querendo dizer que o marido é o cabeça de sua mulher, tá ok? Onde tem essa passagem, irmão Felipe? Essa passagem, meus queridos irmãos, está em Efésios, capítulo 5, versículo do 22 ao 23. As mulheres os sejam a seus maridos como ao mestre, porque o homem é o cabeça da mulher, como o Machia é o cabeça da igreja e salvador do corpo. Ou seja, aqui diz aqui, né? Aqui diz assim: as mulheres sejam a seus maridos como ao mestre. Ou seja, é a mulher e o seu marido que bota essa escalação, nessa hierarquia de Ial, cabeça de Yalcha, Yalcha é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher, entendeu? É somente nessa situação que acaba com que englobando essa situação, entendeu? Do homem ser o cabeça da mulher, somente ali na parte do casamento. Quando a mulher e o homem são solteiros, não é mais assim. Eles andam lado a lado, entendeu? Eles andam lado a lado. Não que o casal tenha que um forçar o outro sem menos de que um, entendeu? Não estou dizendo isso. Mas estou dizendo assim, que não podemos estar diminuindo a força da mulher no corpo do Machia, ok? É tão tal que ele fala, né? O Machia, como o Machia é o cabeça da igreja. O que ele quer dizer assim, como o Machia é o cabeça da igreja? Ele está botando ali, em geral, toda a igreja, ele como cabeça, ou seja, já mostrando ali um outro tipo, entre aspas, falando, outro tipo de hierarquia. Ial, Ialcha, a igreja, botando a igreja como um todo. É isso que engloba os solteiros, tá entendendo? Quando se trata dos solteiros, eles andam lado a lado, com as mesmas funções, com a mesma força, tá entendendo? Ninguém menor que os outros. Tá bom, irmão? Então, onde é que a gente pode estar achando isso? 1 Coríntios, capítulo 11, versículo do 11 ao 12. Aqui diz assim: entretanto, diante do mestre, a mulher não existe sem o homem, e o homem não existe sem a mulher. Pois, se a mulher foi tirada do homem, o homem nasce pela mulher, e tudo vem do Criador. Olha aí, que palavra bonita. Então, Paulo ele mostra a igualdade entre o homem e a mulher. Certamente, quando nós casamos, nós temos ali um jeito de se organizar em casa, entendeu? Nós temos que entender que o homem tem que ser uma parte mais paterna, assim como Yahshua Mashiach tem que ser. O homem tem que se esforçar para ser como Yahshua Mashiach ali, como um marido, realmente um marido de verdade, não um só meia palavra, entendeu? Para que a mulher também possa tomar ali o seu papel de ser como a igreja, agir como Yahshua, entendeu? Então tem que ter todo esse vínculo. A união. A união, exatamente. Assim como a mulher veio do homem, a igreja também veio do Machia, né? A partir do momento que Machia, né? Quando teve aquela que ele morreu e depois ressuscitou, onde a igreja surgiu naquele momento. Então, vamos continuar. Olha, se você quiser saber um pouco mais sobre casamento, sobre casados, como funciona essa hierarquia entre um e outro,
Você pode estar indo em Colossenses capítulo 3, versículo 18 ao 19, tá bom? Tessalonicenses, ou melhor, desculpa, Tito, capítulo 2, versículo do 1 ao 10. 1 Pedro, capítulo do 1 ao 7. Lá você pode estar achando isso, tá bom? Em clareza, mostrando que o homem só é o cabeça da mulher quando se trata ali de homem e mulher casado. Quando se é solteiro, é diferente, assim que a gente mostrou, né? O homem saiu da mulher e a mulher saiu do homem. Então, é uma igualdade, tem uma igualdade, entendeu? O Criador já fez exatamente isso para manter a igualdade. Você pode estar achando esse caso dos solteiros, você pode estar achando em Colossenses, capítulo 1, versículo 18, Efésios, capítulo 5, versículo 23, em Efésios também, capítulo 5, versículo 32. Tá ok? Então, para deixar bem claro, mais na frente a gente pode estar fazendo um estudo sobre este assunto, mas agora a gente vai estar entrando cada vez mais no estudo aqui, falando sobre a organização dos dons no corpo do Mashiach Yahushua. Cada um tem que se localizar e se encaixar no corpo do Mashiach, tá ok? Então a gente vai estar agora indo em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo do 12 ao 30. Chegando aqui, a gente pode ver, tá, uma comparação do corpo do Mashiach com o corpo do ser humano. Nós entendemos que o corpo do Mashiach é a igreja, é nós, que estamos com a palavra verdadeira de Yahweh dos exércitos, tá ok? Nós já entendemos isso. Mas aqui, né, Paulo vai estar explicando seriamente para nós como nós devemos nos encaixar, como nós devemos agir. Então, esse estudo pode prolongar um pouco, a gente pode fazer primeiro, segundo encontro, até terceiro encontro, com esse mesmo tema, porque são diversas passagens e é um assunto comprido de se falar. Mas, por enquanto, a gente vai estar agindo aqui com 1 Coríntios, capítulo 12. Mas na frente a gente pode estar lendo outros capítulos que eles falam completamente só sobre essa união e sobre esse desenvolver, essa organização do corpo. Tá ok? Então, vamos começar a ler aqui. Com efeito, o corpo é um, e não obstante, tem muitos membros, mas todos os membros do corpo, apesar de serem muitos, formam um só corpo. Assim também acontece com Mashiach, pois fomos todos emergidos em um só espírito, para ser um só corpo, judeus e gregos, escravos e livres, e todos bebemos de um só espírito. O corpo não se compõe de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, mão, não sou, logo não pertence ao corpo, nem por isso deixará de fazer parte do corpo. E se a olheira disser, olho eu não sou, logo não pertenço ao corpo, nem por isso deixará de fazer parte do corpo. Se o corpo fosse todo olho, onde estaria a audição? Se fosse todo ouvido, onde estaria o olfato? Mas o Criador dispôs cada um dos membros no corpo, segundo a sua vontade. Se o conjunto fosse um só membro, onde estaria o corpo? Há, portanto, muitos membros e um só corpo. Não pode o olho dizer à mão, não preciso de ti. E nem tampouco pode dizer a cabeça aos pés, não preciso de. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são os mais necessários. E aqueles que parecem menos dignos de honra do corpo, não são os que cercam de maior honra. E nossos membros, que são decentes, nós os tratamos com mais decência. Os que são decentes não precisam de tais cuidados, mas o Criador dispôs o corpo de modo a conceder a maior honra ao que é menos nobre, a fim de que não haja divisão no corpo, mas os membros tenham igual solicitude uns aos outros. Se um membro sofre, todos os membros compartilham de seu sofrimento. Se um membro é honrado, todos os membros compartilham de sua alegria. Ora, vós sois o corpo do Mashiach, e sois
os seus membros, cada um por sua parte. E aqueles que o Criador estabeleceu, deixa eu ver aqui, ó. Aqui ele começa já não só citar membros, né? Assim como ele falou antes, ele falou orelha, falou pé, falou cabeça, falou olho. Agora ele vai começar a explicar o sentido real dessas palavras que ele quis dizer. Como é que ele fala aqui, ó? Ora, vós sois o corpo de Yahshua, e sois seus membros, e cada um por sua parte. E aqueles que o Criador estabeleceu na igreja são, em primeiro lugar, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, doutores. Vem a seguir os dons de milagre, dons da cura, da assistência e do governo, e o de falar em diversas línguas. Porventura, são todos apóstolos, todos profetas, todos doutores, todos realizam milagres, todos têm o dom de cura, todos falam em línguas, Vamos todos... ligar a televisão agora. Ou seja, o que ele quer dizer? Nós temos que entender que nós todos temos que se encaixar e ajudar uns aos outros de acordo com o dom que o Criador estabeleceu a nós. Tá bom? Então, irmão, irmã que está escutando este vídeo agora nessa live, ou também futuramente quando essa live for postada, qual é o teu dom? Qual é o lugar que você encaixa na igreja? Como você vai se movimentar, como você vai edificar a igreja, que é o corpo do Mashiach Yahshua, sendo que você não sabe onde você se encaixa. Você tem que descobrir quem é você na vontade do Eterno. Tem que descobrir qual é a vontade do Eterno na tua vida. Teu dom é de cantar? Teu dom é de louvar o Criador? Teu dom é de ir para o meio da rua e pregar a palavra? Teu dom é de fazer um estudo? Tá entendendo o que eu quero dizer? Então, se teu dom você já conhece, bote-o em ação. Haja. Porque quem vai ser exaltado é Yahshua Mashiach. Se nós temos dons, não é para nos exaltar, mas para exaltar a Yahweh que está nos céus. Se o irmão tem o dom de estar na frente, guiando, como o cordeiro que está sendo puxado por Yahshua, então ele não está fazendo isso ali, não é para se exaltar, não. É para exaltar o corpo do Mashiach, para exaltar o próprio Mashiach Yahshua. E louvar a Yahweh dos exércitos por isso. Está entendendo, irmãos? Então, não devemos esconder o dom que Yahweh colocou em nós. Na verdade, nós devemos mostrar. Você sabe cantar, cante. É para louvar a Yahweh, não é para te louvar, não. É isso que nós devemos fazer, irmão. Nós devemos fazer sem medo. Tá bom, irmão? Porque o espírito que habita em nós não é um espírito de medo. É um espírito de coragem para enfrentar o sistema, as potestades, os principados. A gente enfrenta do jeito que a gente pode, porque o Criador permite ao corpo do Mashiach Yahshua. Se na igreja, na sua cidade, você já vê que tem irmão já organizando o corpo do Mashiach, ali agindo como com o dom ali de doutor, ou então de profeta, age de acordo com o dom que o Criador está te dando. Não inveje o dom que o teu irmão já tem, tá bom? É como o Paulo aqui fala, todos nós somos ouvidos. Se o corpo todo fosse ouvido, como é que o corpo ia andar? Como é que o corpo ia se alimentar? Como é que ele ia conseguir se sustentar? Tá entendendo? Se todo mundo quer professar, todo mundo quer lançar vídeo, todo mundo quer escolher um texto, e acaba criando confusão. É por isso que hoje em dia nós vemos tantas heresias no nosso meio. É por isso que nós vemos tanta heresia no nosso meio. Porque as pessoas acabam invejando o dom do próximo e entregando uma coisa que não vem de si. Ele não tem um dom para aquilo. Porque é inveja do próximo. Quer quebrar a organização que o próprio Criador estabelece no corpo do Mashiach Yahshua. Então, irmãos, esse é um chamado que eu estou fazendo. Para se organizar, para se encaixar.
tá bom? No corpo do Machia, haja, tá entendendo? Haja, para que Yahshua seja exaltado, não você mesmo. Tá ok, irmãos? A paz de Alcha e Yau dos Exércitos. Olá, meus queridos irmãos. Aqui é o irmão Felipe. Irmãos, é o seguinte. Este vídeo ficou um pouco comprido, então ele vai se dividir em duas partes, tá bom? Ele ficou mais ou menos 50 minutos, então eu vou dividir ele em duas partes, para assim os irmãos poderem acompanhar nossas reuniões melhor, tá bom? Então essa vai ser uma série de vídeos, né, de 3 reuniões seguidas que a gente fez, falar sobre a organização da igreja, segundo os dons que cada um carrega consigo, né, a organização dos dons. E já foram feitas 3 reuniões, né, vai ser feita, no caso, 3 reuniões, né, ainda falta fazer a terceira, aí vai ser postado dessa forma. Quando a reunião passados 40 minutos por aí, ela vai ser dividida ao meio e fazer ali uma parte 1 e a parte 2 desta mesma reunião, para ficar mais acessível a vocês, tá ok? Então, a parte de Alcha e Gal dos Exércitos.